Fala, seus Jaguara! Rapaziada, voltamos para mais um vídeo aqui no Jaguaras do Caldeirão e hoje nós vamos comentar a respeito de um assunto aí que é um assunto bem delicado e cabe uma discussão, e eu gostaria de trazer essa discussão aqui, dar um pouquinho da minha opinião, e conhecer a opinião de vocês sobre esse assunto, Primeiramente, primeira coisa desse vídeo, prestar a nossa solidariedade aí ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que realmente é um desastre, é uma coisa muito triste. Tudo que a gente vem acompanhando pelas redes sociais, pelo noticiário, você vê muitas pessoas perdendo suas vidas, perdendo a sua casa, a sua empresa, eu não consigo nem imaginar o que se passaria na minha cabeça se acontecesse aqui em Curitiba, se acontecesse com a minha família, comigo. Então eu sei que as pessoas devem estar passando um momento muito delicado, muito complexo, e elas precisam do nosso suporte, do nosso apoio, Então a primeira coisa desse vídeo é prestar solidariedade e a gente está vendo nessa movimentação do Brasil inteiro para auxiliar essas pessoas, para primeiro salvar essas vidas, para depois recolocar elas para que a vida delas possa voltar pelo menos um pouco do que era antes, e essa vida continuar e as coisas andarem. E relacionado a tudo isso, nós temos o futebol, que é uma coisa que não é tão importante, mas é uma coisa importante no Brasil, e envolve também o Rio Grande do Sul, porque lá tem 3 times, falando da Série A, mas tem aí times na Série C, o Caxias, tem o Ipiranga na Série C, tem mais times na Série D, então clubes que foram afetados de forma direta por essa tragédia aí, e às vezes estão com o estádio inundado, não estão conseguindo jogar, não estão conseguindo nem se deslocar, caso aí dos clubes lá de Porto Alegre, porque o aeroporto está inutilizável. Então, tem muitos jogadores que tiveram famílias afetadas diretamente, pessoas que tiveram que ser resgatadas e tal. Não sei se teve algum jogador que teve algum familiar que acabou desaparecendo, não cheguei a pesquisar fundo sobre isso. Tem jogadores, inclusive, eu vi o vídeo de Diego Costa, mas não sei se tem outros jogadores que estão envolvidos diretamente nas buscas, nos resgates aí das famílias. Então, eles estão passando por um momento assim, que realmente não tem como pensar na parte esportiva. Eles estão muito afetados, não tem CT, não tem nada, e até o mental desses jogadores fica abalado por estarem tão perto assim desse problema, dessa tragédia. E o que aconteceu? Como são 3 times que não estão na Série A, pelo menos, que não estão podendo jogar, a CBF ela tomou a decisão de suspender as partidas de que esses times, tanto na Série A, Série C, Série D, dos times que estão envolvidos em competições, os times gaúchos. Então, todos os jogos envolvendo esses times estão suspensos até pelo menos dia 27 de maio, que é 20 dias, mas pode ser que seja prorrogado isso para mais para frente. Então, por exemplo, a partida que o Atlético teria no dia 22 contra o Ipiranga, ela já foi adiada indeterminadamente, que de início é o que daria para fazer com esses times, que colocar eles para jogar agora, forçar os times a entrar em campo nesse momento, eu acho que seria uma loucura absurda. Mas aí vem o questionamento, mas não vai ficar injusto esses times terem que jogar vários jogos depois, e tudo que eles estão passando agora, não vai ser injusto com eles? É uma situação que com certeza vai prejudicar esses times, Mas qual seria a alternativa? Muita gente tem proposto parar todos os campeonatos que esses times estão envolvidos, Então, Brasileirão, parar a Copa Sul-Americana. Na verdade, o Sul-Americana acho que eles não estão envolvidos, A Inter está envolvida. Sul-Americana, Libertadores, que o Grêmio está jogando. Mas aí, será que vai parar? O Grêmio tá jogando Libertadores, vai ter que parar toda a Libertadores? Vai parar só os jogos do Grêmio? Então, assim, são questões
complexas, porque envolve muitos times e envolve muitas coisas, né? Envolve muito dinheiro, né? Envolve muitas entidades. Não é só o Inter, o Grêmio, né, a Juventude falar que vai parar, que tem que parar, né? Tem que ser feita uma análise de todos os times. Eu nem sei se esses times se posicionaram com relação a isso, mas com certeza, eu não sei nem se eles estão pensando nessa parte, né, esportiva agora, né? Mas é uma situação que envolve muita coisa, né? E o debate ele é muito interessante, né? Eu acho que o debate ele tem que acontecer, né? Para que a gente surja com ideias interessantes que podem sim fazer a diferença, né? Porque o que eu vejo, né, que parar os campeonatos nesse momento seria unicamente pela parte esportiva, certo? Porque isso prejudicaria os times que não estão jogando nesse momento, né? Então isso seria uma perda grande, e eu concordo com isso, que seria uma perda grande para esses times ficarem tanto tempo parado e depois ter que jogar vários jogos ali atrasados. Qual que é a contrapartida? É todos os times ficarem parados, parar o futebol, né? E aí a gente tem muita coisa envolvida no futebol, e dá para entender porque a CBF de início não parou, né? Eles estão analisando porque assim toda a situação ainda está sendo analisada. A gente não tem certeza de quanto tempo que vai demorar para esses times estarem aptos a jogarem nos estádios deles e no CT deles. Pode ser que leve algumas semanas, pode ser que leve alguns meses, né? E aí, imagine parar todo o futebol por alguns meses, né? Imagine o descontentamento de alguns times, de dirigentes, a falta de arrecadação desses clubes envolve muito dinheiro. Ah, David, mas não é momento de pensar no dinheiro, não é momento de pensar no futebol. Cara, para as pessoas que estão vivendo essa tragédia, realmente eu não conseguiria pensar em mais nada, a não ser na situação ali. Mas para as pessoas que estão fora, né, para as pessoas que estão em outros lugares que não foram afetadas diretamente, a vida continuou. Ou vai dizer que você que está pensando isso, né, não está assistindo filme, não está vendo até jogo de futebol do teu time, não está entrando no Instagram, não está saindo no barzinho, né, você parou tudo. Não, a vida das pessoas, né, continuou. É claro que a gente é afetado por essa tragédia, quando a gente entra, vê o noticiário, vê vídeos ali nas redes sociais, cara, a gente se comove, com certeza, e a gente tem que tomar uma ação para ajudar de alguma forma, mas não é por isso que a gente, né, vai deixar de viver, vai deixar de trabalhar, até porque a gente precisa fazer isso, né, para manter a nossa vida. A vida adulta é isso, né? A vida adulta é o cara, né, ver o noticiário, ele vê todas as desgraças acontecendo no Brasil, na cidade dele, no estado dele, no país dele, no mundo inteiro, né, guerra e tudo, mas ainda assim o cara tem que cumprir com né, a obrigação dele, né? Então é normal isso acontecer. Então aí é uma situação, né, que é complexa, que tem que ser conversada, né? E o que aconteceu foi que um dos dirigentes, né, o cara que tem mais coragem de falar o que pensa, né, foi e falou a opinião dele, né? Ele rechaça a possibilidade de paralisação do Brasileirão, né? Nem pensar. Ele colocou à disposição a estrutura do Atlético, o estádio do Atlético para clubes gaúchos jogarem, então o Inter, né, Grêmio tem à disposição a Arena da Baixada, que é um gesto muito legal, né, que, né, eu elogiei, mas a questão de interromper o campeonato, ele foi contra, né, e é uma opinião válida de se ter, né, visto toda a situação que a gente se encontra, porque assim, a gente para o campeonato agora, por quanto tempo vai parar? Por quanto tempo? Ah, vamos parar 2 semanas só para ver o que está acontecendo. Ah, daí vai voltar. Tipo, é uma decisão que, né, vai desagradar um monte de gente também, se voltar daqui 2 semanas. Ah, não, vamos parar até tudo tá certinho lá com os times. Quanto tempo isso vai levar? Até porque como a gente não teve como prever essa tragédia, né, a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui para frente, né? Quando eu vi essas inundações, eu achei que em alguns dias já ia ser resolvido, mas não, é uma situação muito complicada, vai saber quando que... Então, assim, é certo ter cautela na hora de tomar decisões nesse momento, né? A gente não precisa de pessoas que tomam só decisões baseadas na emoção, na demagogia, né? Porque vir falar, não, a gente tem que parar, não podemos pensar em futebol, vamos parar tudo. Tá, mas daí você não pensa em futebol, você não pode pensar em nada, a não ser na situação.
Entendeu? Então, eu acho que é uma situação que né, deve ser tratada com um pensamento aí inteligente de como parar o Brasileirão e outros campeonatos vai ajudar, né, o povo do Rio Grande do Sul diretamente, eu não sei, né, talvez ajude só nessa parte esportiva, que eu acho que é a questão aqui, mas o Petralha é contra, né? E aí você pode ser a favor, você pode ser contra ele. Eu acho que é justo, mas o interessante é sempre a gente pensar de forma lógica, né? No que ele falou, no que ele argumentou, e a parte que ele vê mesmo é a parte financeira dos clubes, que é uma coisa que ele está vivendo diariamente, né? Como que isso afetaria um clube que está trabalhando, que ele gere, né? No dia a dia, o campeonato parar, o quanto vai afetar, né? O que vai acontecer se esses times não jogarem, né? E aí, eu acho que toda essa discussão, como eu falei, é muito importante e interessante. Aí o que eu não gosto é esse tipo de coisa. Ó, lamentável, o Alexandre Senechal, lá da RIC TV, né, um jornalista da RIC TV. Lamentável a postura do presidente do Atlético. Quem é contra a paralisação está dizendo que as vidas do Rio Grande do Sul não importam. Tá, vamos lá. O que uma afirmação necessariamente tem a ver com a outra afirmação? Né? Ele afirma que não vai parar, que ele é contra a paralisação dos jogos, né? E a gente está vendo que isso é muito mais pela questão, a paralisação ou não, é mais pela isonomia esportiva, né, para que os times ali gaúchos que foram afetados diretamente não tenham um prejuízo esportivo muito grande. Eles não vão ter prejuízo de ter WO, por exemplo, que seria realmente um absurdo, né? Eles têm jogos adiados. Mas o que diretamente isso tem a ver com as vidas no Rio Grande do Sul? O que necessariamente parar o Brasileirão vai salvar mais gente? Parar o Brasileirão vai fazer com que as pessoas, vai fazer com que seque, né, a inundação? Essa é uma avaliação, né, do posicionamento do Petralha, cara, um tanto quanto deturpada, né? É você sair de um A e ir para um B, né? E fazer isso colocando como se o cara fosse uma pessoa que não se importasse nem com as vidas, né? Colocando o cara como se fosse um ser aí, né, digno de ódio, porque quem tá olhando essa tragédia e não tem comoção pela vida das pessoas, cara, é um monstro, é um ser humano que né, não vale o ar que respira. E é isso que o cara, né, tá colocando, né? Como é que você consegue chegar desse aibe? David, mas não é o momento de pensar em futebol, né? Mas, né, como eu já falei, a gente... Beleza, o futebol não é tão importante, mas a gente tá vivendo a nossa vida, a gente tá assistindo uma série, assistindo um filme, a gente tá trabalhando, né? Não vai paralisar totalmente a nossa vida porque aconteceu uma tragédia, né, em outro lugar. Então, esse é um posicionamento que, assim, eu fico bem puto, porque é um jornalista que aparentemente tá utilizando de um sensacionalismo emocional, né, para ganhar cliques, para taxar alguém de insensível, de monstro e tal, né? E aí eu comentei, porque assim, eu não tiro conclusões rápidas do cara, eu queria saber. Eu perguntei necessariamente, o que tem a ver uma afirmação com a outra, né? E ali eu já tinha comentado o jornalista da RIC, porque tem outro jornalista da RIC que fez uma coisa parecida e eu também tinha perguntado lá para ele. E o pessoal, né, que tá comentando ali, tá falando isso, o Anderson falou, para quem é CLT ou recebe mensalmente, independe do campeonato, é fácil falar. Para quem depende dos jogos para ter fonte de renda, garçom, segurança, pessoas... Cara, assim, inúmeras pessoas que dependem disso aí e o dinheiro gira, né? Como que isso vai ficar? O que vai acontecer? Né? É um questionamento muito válido, né? Porque são trabalho de pessoas. Para uns é entretenimento, para outros é trabalho, né? Para outros é renda, né? E não foi respondido, tá?
O Vampiro comentou: Alexandre, com todo respeito, de que forma a paralisação ajudaria as vítimas? Por que prejudicar as pessoas que vivem futebol de todo o país? Que se adie os Jogos Gaúchos e que se faça dos demais grandes eventos de solidariedade. Vamos cobrar. Exatamente. Pessoas inteligentes, elas veem ideias inteligentes, ideias que possam servir, né, de alguma coisa para ajudar, né, que possa movimentar. Agora, um discurso demagógico, não, vamos parar tudo, o que importa é a família, e não fazer nada para ajudar, vai fazer o quê, cara? Entendeu? Então são perguntas, e assim, o post dele, a maioria são pessoas perguntando, né, por que isso? Porque a afirmação dele foi muito rápida, né? Você simplesmente falar que o cara não se preocupa com as vidas, tá, mas por quê? Me explique como você chegou nesse pensamento. É só porque o futebol não é importante agora? Né? Porque daí é uma coisa que é muito complicada de você falar, né? Aí ele falou, ó, ele comentou isso aqui depois, né? Vendo as respostas do meu tweet, só tenho o que lamentar. Perdemos como sociedade, como humanidade, nada mais comove, nada mais importa, é triste. Cara, assim, a gente vê esse tipo de comentário, de demagogia, o dia inteiro, principalmente de jornalistas, cara. Isso é muito chato, muito triste, cara. Porque, em vez de trazer uma informação, uma opinião, a pessoa ela é tipo o mais raso possível no assunto, né? E fica só nesse emocional. Ah, mas vocês é que são os monstros. Tá, mas o que tem a ver? Você chegou numa conclusão que não tá necessariamente uma coisa ligada à outra, né? E você só coloca esse tipo de situação como se todo mundo que estivesse questionando fosse um monstro. Não, mas discuta com as pessoas, você é jornalista, você é uma pessoa que aparentemente tem o dom da comunicação, né? Então comunique-se, fale com o seu público, que te segue, quem viu essa mensagem ali, pessoas que te seguem que se importam com a sua opinião, né? Então, aí ele falou o seguinte, né? O argumento que eu vi ele utilizar. Um cara fez a mesma pergunta, o que não entendi a relação em cancelar partidas que não serão no RS com ajudar o povo. Desculpa minha ignorância, se puder esclarecer. Porque assim, toda a discussão, né, que a gente fez ali no começo do vídeo é sobre a isonomia esportiva. Porque a questão de ajudar ou não, de viver ou não o povo gaúcho, né, parar o campeonato não vai ajudar em nada. Dele sim, o que menos importa agora é o futebol. Os times do RS não têm condições de participar. Para respeitar a isonomia da competição esportiva, não adianta adiar só os jogos de alguns, tem que parar o campeonato. É simples, mas quem manda não está preocupado com isso, infelizmente. Tá, mas aí você está misturando as duas coisas. Por que no seu tweet principal você não falou a respeito disso? Você não falou da isonomia do esportiva, né? Que realmente é uma coisa relevante, né? Que não é uma questão simples de resolver, não é só, não, vamos parar. Envolve um monte de coisa, né? Por que você não comentou isso na primeira postagem, né? O futebol é o que menos importa. Claro, é o que menos importa, mas por que você está tão importado que está falando que o futebol, né, continuar ou não, ele vai salvar ou não vidas, sabe? Tipo, é incoerente, é uma situação que não faz o menor sentido e não responde a pergunta do que parar o futebol vai ajudar na vida das pessoas, porque o que ele questionou é que o Petralha não liga para a vida das pessoas, né? E daí eu respondi, se o que menos importa agora é futebol, espero que você não esteja tratando de futebol no seu programa de futebol, senão você é apenas um hipócrita. Exatamente. Porque você vai condenar o futebol, né, num momento em que a pessoa ela está passando por muitas pessoas estão passando por problemas, por desgraças, né? Você estar consumindo ali seu entretenimento, é uma coisa insensível. Eu não sei, cara. Você para a sua vida sempre quando acontece, né, um desastre perto de você, ou em outro país, ou com alguma pessoa que você conhece, você para de assistir uma série. Por que o futebol que é sempre o alvo, né? Por que outras coisas não são alvo? E aí, o Antônio, cara, perfeito. Então seria pela isonomia da competição, não por vida, certo? Inacreditável, você ainda vem escrever o que quer entender. Mas foi exatamente o que o cara falou. Você entende que é uma maluquice isso? Ainda estou sem entender como... Ele pergunta de novo. Não sei se você não sabe ler ou se é falta de caráter mesmo. Ainda estou sem entender. Cara, esse é o nível do jornalismo, cara. Esse é o nível do jornalismo. O rapaz estava perguntando de uma forma, cara... sincera e com respeito,
né, sobre o posicionamento do cara, e ele, no argumento anterior, ele falou para respeitar a isonomia esportiva. Não falou nada de vidas ali. E aí o cara falou, então é pela isonomia esportiva e não por vidas, correto? E ele questionou o caráter do cara. Esse é o tipo de jornalista que a gente tem aí comentando futebol. Né? Um cara que usa só de sensacionalismo emocional barato, não tem um argumento lógico, né? Talvez esse argumento que ele utilizou aqui foi, né? Beleza, é a isonomia esportiva. Mas aí o cara, né, ele prefere se manter no emocional, né, no que vai mover ali cliques e tal. Cara, é simplesmente ridículo. Eu não acompanho muito o trabalho desse cara, mas depois dessa eu não tenho nenhuma vontade de ouvir o que ele tem para falar, né? Realmente, até o Antônio falou, entendi, mais fácil atacar do que explicar. Grande abraço, ser superior. Exatamente. Tem muito jornalista que se acha um ser superior. O cara tá iluminado e ele tem a verdade do mundo, né? Não é alguém que... O jornalista é um cara que tem que debater, tem que conversar, né? Não deve tratar pessoas que pensam diferente e estão questionando como se fossem idiotas, monstros. Pô, converse, traz uma discussão interessante, não esse tipo de palhaçada aqui. Aí, outro jornalista, Rogério Scaioni, também da RIC, foi por isso que eu tinha comentado aqui lá, porque eu vi o do Rogério primeiro, que ele é o setorista do Coritiba, é coxa branca. Eu não sei se isso teve a ver com o que ele falou, eu não sei qual que é o time que o Alexandre torce, né, dele. Lamentável a postura dos clubes e da CBF, por falta de consenso entre clubes e patrocinadores sobre a paralisação do Brasileirão, o CBF decidiu não parar o campeonato, colocam os jogos e dinheiro à frente de vidas. Tá. Essa aqui é a mesma situação do comentário, né, do cara. Como é que isso vai ajudar nas vidas? Como é que isso vai ajudar, né, o povo que está com problemas lá? Não ajuda de forma direta, não tem uma coisa a ver com a outra. Né? A gente já rebateu isso, né? Isso tem a ver com a isonomia esportiva, que aí sim eu acho que é uma coisa que vale a pena ser debatida. Agora, esse tipo de emocionalismo é jornalista. Jornalista, cara, é triste. Vamos lá. Aí as mesmas perguntas. Vamos ver a argumentação do Rogério. E as outras vidas afetadas que dependem dos jogos? Qual o sentido de tirar sustento de famílias, empresas, hotéis em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro? Aqui foi populista e jogou para a galera. Nem pensou nas consequências de suspender o campeonato macro. Exatamente. Tem gente que acha que tomar decisões é fácil. Né, tomar decisões complexas que envolvem 300 outras instituições é fácil, e aí joga esse tipo de porcaria, né? Mas eu acho normal isso de um torcedor. Eu vi vários torcedores falando um monte de coisa e tal, mas de jornalista que trabalha, que se envolve nisso, cara, esse tipo de opinião é complicado. Aí, nos comentários, ele tenta, né, elaborar um pouco mais de posicionamento. Meu amigo, eu trabalho diretamente com futebol, nós sabemos. Tem inúmeros colegas e pessoas próximas que estão nesse meio. As pessoas não deixarão de trabalhar e nem os jogos cancelados. Não há populismo nenhum, isso é bom senso. Eu não entendi isso. Os jogos... Você queria que parasse o campeonato, então o jogo não vai ser paralisado? Cancelado não vai. Mas quando o jogo é paralisado, ele não vai acontecer no tempo que era para acontecer. E aí as pessoas que... né, empresas, hotéis... né, e não só isso, né? Não, mas eles vão ganhar depois... Tipo, não é um argumento tão inteligente, né? Naquele momento, vamos dizer que pare por 2 meses. Durante 2 meses, aquela renda que entrar daquele tipo de serviço não vai entrar, entendeu? Cara, eles pensam em dinheiro mesmo, mas o que muda? Vai parar de chover? Menos gente vai morrer? O prejuízo vai ser menor por conta de paralisar ou não os jogos? Óbvio que não. Quem tá sofrendo as enchentes, nada muda se vai ter jogo amanhã. Exatamente. Botafogo e Flamengo, né? Botafogo e Palmeiras da vida. Vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai mudar o que se acontecer ou não pro povo do Rio Grande do Sul? Nada. São questões diferentes. O fato é que existem 3 clubes gaúchos na Série A e outros representantes na Série C e D. O futebol é algo tão prioritário assim, a ponto de não poder ser paralisado por 1 ou 2 rodadas para que essas equipes não tenham prejuízos ainda maiores? Não é tão prioritário, mas é por 1 ou 2 semanas? A gente não sabe quanto tempo vai parar. Agora, volta daqui 2 semanas e a situação ainda vai estar ruim. Cara, você acha que em 2 semanas vai resolver a situação do estádio, do CT, mental dos caras? Não. Então, isso que você está propondo não serve, não adianta.
Isso foi um pedido da própria Federação Gaúcha de Futebol. Sim, eu entendo, pela isonomia esportiva, que é o tema a ser tratado. Sem contar o lado humano, onde existem pessoas morrendo todos os dias. Existem pessoas morrendo todos os dias, em todos os lugares, de todas as formas. E isso é muito triste, isso é horrível, mas existe, cara. Esse tipo de frase é só para ser, tipo, demagogia, entendeu? Tem mais casos de jogadores com familiares e suas cidades desaparecendo debaixo d'água, literalmente. Cara, isso é muito triste, com certeza. Por isso que esses jogadores não devem jogar agora. Por isso que eles não estão tendo as partidas deles jogando. E não são apenas os clubes de lá. Veja a imagem de Porto Alegre e dos outros estádios. Várias pessoas ligadas aos esportes resgatando vítimas. Ele escreveu errado. Como um atleta tem psicológico para jogar agora? Né? Não é tão simples dizer, se o futebol parar, não vai poupar vidas. Mas isso tudo que você falou não tem a ver com a situação que... Sabe, você entende que o argumento dos caras não tem a ver com o que eles estão falando? As pessoas estão morrendo, tá? Vai parar. Parando o campeonato inteiro, não só os jogos dos gols. Vai arrumar uma coisa? Não vai. Então, tipo, assim, não tem o que argumentar nessa situação. E o que eles fizeram foi pegar uma notícia, jogar uma manchete pra caçar like, pra dizer que eu sou o ser humano superior, eu sou muito bom, eu sou emocionalmente, né, um cara que entende da parada. E assim, eu queria entender realmente os argumentos. E esses argumentos que ele colocou aqui, uma coisa não tem a ver com a outra. A Federação Gaúcha pediu para parar. Por quê? Por conta da isonomia esportiva. Certo? Tem jogadores com muitos problemas. Sim, e eles não estão jogando, não estão sendo prejudicados, não estão sendo forçados a jogar, né? Ah, mas depois vai ficar muitos jogos. Depois vai ser uma situação complicada. Eu não sou exatamente contra a paralisação do campeonato. Para mim, se parar, eu vou morrer também. Eu vou seguir minha vida normal, né? Mas isso é uma situação que não é simples, né? Não é simples de pensar e de ser resolvida. E não é, vamos parar que vai salvar vidas. Não faz sentido, porque é exatamente isso, né, que vocês estão falando. Vocês estão falando justamente isso, né? Não tem depois como argumentar a respeito, só querem, né, uma manchete. Então isso me deixa, né, preocupado. Tem que ter o debate, cara. Tem que debater. Os times, né, gaúchos, eles vão sofrer muito com isso, cara. É claro, eles foram afetados, o estádio deles está debaixo de água, né? Quanto tempo vai levar para arrumar, né? Daqui um pouco, vamos dizer que paralise um mês e ainda não resolveu, ainda está em um estado precário. Os caras vão parar ainda mais. Eles vão ter que ir para outros lugares e jogar em outros estádios, treinar em outros CTs. Às vezes é necessário, né? A gente vê casos como em Israel, quando teve, né, o atentado e a Israel entrou em guerra, né? Não tem como ter jogo de futebol num ambiente de guerra. O que aconteceu? Os times jogaram em outros lugares. Na Ucrânia, né? Os times da Ucrânia não jogam na Ucrânia, estão jogando em outros lugares. Acontece, são forças exteriores que estão, né, acontecendo. As pessoas não têm como parar a vida, o jogador de futebol não tem como parar de jogar futebol, né? O ator não tem como parar de fazer filme porque está acontecendo, né, muitos problemas, muitas desgraças, guerras, tragédias, né, furacão, inundação em todos os lugares do mundo, né? A gente precisa ajudar, precisa doar, precisa pensar em formas como o futebol pode ajudar, arrecadando, sei lá, 10% da bilheteria. Isso tudo tem que ser visto, né? Mas esse tipo de discurso aqui só prejudica a situação ainda mais. Então, galera, eu queria saber de vocês o que vocês acham, tá? Dessa situação. Tem que parar o campeonato? Não tem? Tem que parar durante algum tempo? Tem que esperar só os times gaúchos? Tem que alojar os times gaúchos em outros lugares para que eles possam treinar e possam jogar? Qual é a opinião de vocês, né? A minha opinião, eu já dei aqui durante o vídeo, eu já falei para vocês, com relação a esses jornalistas, eu não acho que eles são pessoas ruins ou de alguma forma, eu só acho que isso que eles fizeram aqui, esse tipo de opinião, é muito rasa. Se realmente você acha que o Petralha, por exemplo, é um exemplo, né? Mas que quem é contra a paralisação do futebol está dizendo que as vidas não importam, argumente de forma clara o que isso quer dizer. Porque você está colocando na pessoa, você está colocando nessas pessoas, você está taxando ela de monstros, de seres que não se importam com a vida dos outros. Sendo que uma situação não tem diretamente a ver com a outra, né? Então, nesse ponto, vocês foram muito mal no seu trabalho como jornalista, né? Péssimos, inclusive. Tá? E da forma que vocês responderam, principalmente o Alexandre, que da forma que ele respondeu o cara lá, que o cara não tem caráter. Não sei, cara, parecia que o cara
ele se perdeu totalmente ali e começou a coringar ali, a brigar com o seguidor por conta da situação. Então é isso, galera. Agradeço aí a vocês assistirem esse vídeo, né? E espero que vocês comentem aí a opinião de vocês. E vamos todos aí, né, se comover com a situação do Rio Grande do Sul, ajudar da forma que a gente pode, né? Mas também a gente precisa seguir, tocar a nossa vida, que isso vai acontecer. Que inclusive, né, adivinha, o programa de ontem, né, da RIC TV, né, adivinha quem estava lá comentando sobre futebol, né? O Alexandre e o Rogério. Então assim, vocês não pararam a vida de vocês não pararam de falar sobre futebol, não pararam de ver a Liga dos Campeões que passou ontem por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então isso é só demagogia pura de vocês.